Quando questionado sobre o relatório do WSJ, duas fontes de segurança europeias disseram que, embora fosse provável que Prigozhin tivesse expressado o desejo de capturar líderes militares russos, não havia avaliação sobre se ele tinha um plano confiável para fazê-lo. Tem havido especulação sobre o papel dos comandantes russos quando o motim começou na noite de sexta-feira. O New York Times, citando autoridades americanas que disseram ter sido informadas sobre a inteligência americana, informou que o comandante da Força Aérea Russa, General Sergei Surovikin, tinha conhecimento prévio dos planos de Yevgeny Prigozhin de se rebelar contra a liderança militar da Rússia. Surovikin apelou a Prigozhin para interromper o motim logo após o início, em uma mensagem de vídeo que deixou claro que ele estava do lado de Putin. Questionado sobre a história do New York Times, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: haverá agora muita especulação e rumores em torno desses eventos. Acredito que este seja apenas mais um exemplo disso. Um oficial de inteligência europeu disse que havia indícios de que altos funcionários de segurança russos tinham algum conhecimento dos planos de Prigozhin e podem não ter repassado informações sobre eles, preferindo ver como eles se desenrolaram. Eles podem ter sabido, e podem não ter contado sobre isso, ou a saber sobre isso e decidiram ajudá-lo a ter sucesso. Existem algumas dicas. Pode ter havido conhecimento prévio, disse o funcionário. Embora o motim tenha falhado, o prestígio de Vladimir Putin foi prejudicado, disse o funcionário. Se é isso que as facções queriam, então é isso que eles conseguiram. Viktor Zolotov, diretor da Guarda Nacional da Rússia, afirmou na segunda-feira que altos funcionários russos sabiam dos planos de Prigozhin para uma rebelião porque pessoas próximas ao chefe de Wagner os vazaram, informou a agência de mídia estatal russa TASS. Zolotov também afirmou que o motim foi inspirado pelos serviços de inteligência ocidentais, porque eles sabiam com semanas de antecedência. No início desta semana, a CNN informou que as autoridades de inteligência dos Estados Unidos reuniram uma imagem detalhada e precisa dos planos de Prigozhin que levaram à sua rebelião de curta duração, incluindo onde e como Wagner planejava avançar. Mas, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a inteligência era tão mantida que era compartilhada apenas com aliados selecionados, incluindo altos funcionários britânicos, e não no nível mais amplo da OTAN. O desentendimento espetacular de Prigozhin com o alto comando de Moscou parece ter se originado de uma declaração do Ministério da Defesa da Rússia de que empregaria diretamente os contratados de Wagner. A mudança teria essencialmente dissolvido as operações lucrativas de Prigozhin na Rússia. Prigozhin chegou à Bielorrússia na terça-feira, disse o presidente do país, Alexander Lukashenko. A Rússia diz que Lukashenko intermediou o acordo que acabou com a rebelião. Grupo Wagner. Motim. Rússia. Vladimir Putin. Yevgeny Prigozhin, por Ana Cristina Campos, repórter da Agência Brasil. A taxa de desocupação, que mantinha relativa estabilidade em torno de 8,5%, voltou a recuar com mais força no último bimestre, atingindo em abril o patamar de 8% na série dessazonalizada, menor nível em 8 anos. Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, a partir da série trimestral da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A melhora de algumas variáveis ligadas aos rendimentos, subocupação e desalento confirmam esse cenário mais otimista para o mercado de trabalho. Em abril, na comparação com o mês anterior, a população ocupada apresentou a quarta expansão consecutiva, com aproximadamente 99,2 milhões de pessoas. Adicionalmente, enquanto a ocupação formal registrou crescimento médio interanual de 3,2%, no último trimestre, encerrado em abril, a população ocupada informal apresentou retração de 0,6%, nessa mesma base de comparação, diz o IPEA. Segundo a análise, o recorte setorial mostra que o crescimento da ocupação tem ocorrido de forma generalizada, mas com diferente intensidade. Nos últimos 12 meses encerrados em abril, todos os setores tiveram criação de empregos, com destaque para o comércio, 376,2 mil, os serviços administrativos, 264,5 mil, a indústria de transformação, 204,9 mil, e a construção civil, 191,6 mil.
Em abril, o contingente de 107,9 milhões de pessoas pertencentes à força de trabalho era 0,8% menor que o observado no mesmo período do ano anterior. De acordo com o estudo, nos últimos 12 meses a população desalentada registrou queda de 15,8%. Os números caíram de 4,3 milhões em abril do ano passado para 3,5 milhões em abril deste ano.